Passaram já os 5 minutinhos, já entraram mais pessoas, então agora eu acho que eu já posso compartilhar a tela e a gente começa a nossa conversa de hoje, então, sem problemas. Juliane. Pode sim. Ok. Compartilhando a tela. Bom, todo mundo consegue ver a tela? Só alguém confirma com a voz, por favor, que eu não consigo abrir o chat. Sim. Dá para ver sim. Beleza, muito obrigado. Então, vamos começar o curso, né? Introdução à Aracnologia, 8 passos iniciais. Bom, meu nome é Alexandre Michelotto, eu atualmente estou fazendo doutorado no Laboratório de Aracnologia aqui da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu trabalho também no iNaturalist, a gente vai falar um pouquinho sobre ele também. E a minha formação foi basicamente com isso. Sou biólogo, trabalho com aranhas hoje, principalmente desse grupo aqui, família Salticide, a gente vai ver bastante fotinhas delas também. E hoje a nossa conversa vai se dividir sobre a sistemática e diversidade de aracnídeos, com mais ênfase em aranhas na segunda parte. Bom, uma breve apresentação, para quem não me conhece, a minha graduação, como eu acabei de falar, foi em licenciatura em Ciências Biológicas, lá no Instituto Federal do Espírito Santo, eu morei em Alegre por muito tempo, e na minha iniciação científica e no TCC, eu fiz um levantamento de araneofauna. No campus tinha uma mata muito grande, tinha uma parte voltada para agricultura e outra área para preservação. E aí eu fiz um levantamento, eu comparei essas duas áreas, identificação a nível de família só, e com umas análises, né, para ver qual era a composição de cada uma das áreas. E foi assim que eu entrei na aracnologia. Isso foi mais ou menos em 2017 que eu comecei. O TCC eu afunilei o que eu fiz na iniciação científica, eu fiz 2 ou 3 anos de iniciação científica. No TCC eu afunilei os dados só para saltices, porque eu estava chegando a nível de espécie só de uma família só. Se fosse de todas, eu não ia ter acabado até hoje. Então, foi isso. Eu entrei na aracnologia desse jeito. Meu orientador não trabalhava com aranhas, eu meio que fui autodidata nessa parte. Meu orientador trabalhava com peixe, mas ele deixou fazer um trabalho com aranhas, porque tinha uns outros projetos paralelos de invertebrados, e aí eu entrei como aranhas e fiz o que deu para fazer com isso. E depois de um tempo, eu descobri o iNaturalist. Depois de um tempo de fazer esse inventário, eu descobri essa plataforma de ciência cidadã, que a gente vai falar bastante aqui, e eu fotografava todas as aranhas que eu encontrava e jogava lá. E isso me ajudou muito no processo de aprender a identificar também, porque eu ajudava as pessoas que estavam lá e acabava aprendendo identificação. Então, eu sempre usei muito o iNaturalist, todos os bichos que eu fotografava eu colocava lá, e eu identificava o que eu conseguia. Certamente eu errei muito no começo, mas isso faz parte, né, para você ter a prática. E é isso, eu tenho uma câmera semi-profissional, tiro fotos dos bichos, principalmente das aranhas, e posto lá. E aí, com o tempo, eu fui conhecendo pessoas que também identificavam bichos por lá, fui fazendo uma comunidade, identificava tanto na net quanto no Facebook, e um dia eu conheci o Bruno. O Bruno, ele é um entusiasta de insetos, não é biólogo, mas ele conhece muito de insetos, identifica. E aí um dia ele me chamou, cara, vamos pro Twitter. Lá tem uma comunidade enorme e ninguém tá fazendo divulgação sobre isso. Isso era lá 2018, 2019. E com certeza vai ter um público muito grande, igual o Facebook e o iNaturalist, para poder explorar, para poder tentar fazer uma divulgação, né? Vamos ver o que que dá. E eu entrei. Eu não tinha muito costume de usar o Twitter, eu usava pouco. Não conhecia, e aí eu fui me afeiçoando à plataforma, eu vi como é que funcionava, né, o algoritmo e tal, gostei, e eu fazia muitas threads, que são basicamente vários tweets encarrilhados um no outro, e você pode fazer um texto enorme sobre algum objetivo, e eu comecei a falar de aranhas. Ninguém fazia divulgação praticamente em 2018, 2019, no Twitter, e isso foi um boom, explodiu, né, por não ser comum uma pessoa falando bem de aranha. Geralmente as pessoas falavam mal de aranha lá. E aí foi uma controvérsia que acabou gerando um sucesso. Cresci por lá, fazendo divulgação científica. Nesse arroba aqui, inclusive.
E o xizinho aqui, que é o finado passarinho, né, coitado. Mas enfim, aí com alguns anos de divulgação, eu terminei minha graduação e chegou aquela beira assim de tentar entrar no mestrado, com a dúvida de se eu faria isso ou não. Estava no meio do governo Bolsonaro, não teria a bolsa a princípio, era o que eu temia. E aí eu falei com a galera do Twitter, galera, vamos, se eu fizer um crowdfunding, uma plataforma de apoio coletivo, vocês me ajudariam a fazer o mestrado? Eu acredito que não vou ter bolsa por muitos meses, e as pessoas toparam, me ajudaram, eu consegui me mudar do Espírito Santo para cá, para Belo Horizonte. Financiaram uma bolsa para mim coletivamente por muitos meses, e isso me ajudou a manter aqui. Então, eu só entrei no mestrado por causa dessa divulgação. E depois de muito tempo, o Lula ganhou, a bolsa caiu e eu consegui me estabilizar melhor na cidade aqui, viver de uma maneira mais digna, com bolsa. E aí, não pararam de ver oportunidades no mestrado, eu fiz campos no Brasil todo, a gente vai falar deles também. Coletei muitas aranhas, postei tudo no iNetrix, publiquei trabalhos, e hoje eu trabalho principalmente com biogeografia e sistemática de aranhas, papamoscas, saltices, essa família aqui. Minha dissertação foi concluída, entreguei no começo desse ano, foi uma descrição de 8 espécies desse gênero aqui, Coritalia, e mais algumas outras informações sobre o gênero, e foi isso. O mestrado foi em zoologia, o doutorado também está sendo em zoologia, agora com foco mais em biogeografia e conservação. E é isso. Chega de falar de mim, vamos falar do curso. Bom, eu separei o mini curso aqui, trocadilhos à parte, em 8 pernas diferentes. Bom, a primeira perna vai ser a sistemática, que consiste nas características de um grupo em específico e as informações que esse grupo carrega entre si. Já vai ver bastante disso hoje. A diversidade, eu vou falar um pouco mais especificamente de aranhas, com um pouco de foco mais para o que ocorre no Brasil, como identificar as peculiaridades de cada grupo. Essa parte vai ser um pouco mais informal, vai ser um pouco mais conversativa, a gente vê como é que vai funcionar. Amanhã vai ser o dia mais puxado de todos é amanhã, vai ser evolução e biogeografia. São tópicos que eu gosto bastante, mas são muito densos, então não se acanhem de perguntar. Geralmente não perguntam nesse dia, mas se vocês perguntarem, vocês seriam um diferencial, assim. É uma parte muito densa, que para 3 horas, mas se tudo der certo, vai rolar muito bem. No terceiro dia vai ser ecologia e comportamento. Essa é a área favorita de muitos aí, com certeza. São informações sobre as teias, sobre cópula, socialidade, predadores, predação, tudo mais. No último dia vai ser os aracnídeos de importância médica, como vocês viram ali no quiz, são aqueles 4 ou 5 grupos. E a prática aracnológica, que seria onde o aracnólogo trabalha, como fazer conexões, como trabalhar aracnologia, onde trabalhar aracnologia, para que trabalhar aracnologia. Então, são esses tópicos que a gente vai trabalhar nos próximos 4 dias. Bom, outra coisa, vocês podem perguntar a qualquer momento, vocês podem interromper a qualquer momento, só que eu peço que vocês liguem o microfone, ou pelo menos levantem a mão aí no chat, para eu poder ouvir o barulhinho do chat, porque eu não consigo ver o balão, não consigo mudar a tela. Então, se vocês escreverem alguma coisa, pelo menos eu não vou ler. Se a Juliane, que está observando o chat, ele parar e falar, eu consigo ouvir por ela. Se vocês estiverem sem microfone, vocês escrevem e alguém pode ler para vocês. Mas é isso. Não se acanhem, não tenham medo de perguntar a qualquer momento, não vai interromper o fluxo, não vai atrapalhar em nada. Sobre qualquer assunto, se houver um assunto que já foi passado, não tem problema. Não se preocupem com isso. Bom, então, alguma dúvida até então? Se não tiver, a gente começa. Opa, Tudo alguém certo, ligou o pode microfone. seguir. Beleza. A gente começa então o primeiro passo. Lembrando que essa é a segunda turma. É basicamente o mesmo conteúdo da primeira vez que aconteceu no ano passado, com algumas pequenas atualizações do que, né, a ciência muda toda hora, mas em síntese vai ser o mesmo conteúdo programado. Então vamos lá. O primeiro passo da aracnologia, da introdução à aracnologia, hoje vai ser a morfologia e a taxonomia dos grupos de aracnida.
classe aí que a gente vai trabalhar nesses 4 dias. Bom, quem são os aracnídeos? Quando a gente ouve o nome aranha, ácaro, carrapato, escorpião, opilhão, nem sempre a gente pensa que esses grupos são relacionados, mas eles são uma classe só de animais. Eles são um grupo, esses aqui são os nomes mais famosos, às vezes o pilhão também não é um nome tão conhecido assim, mas pelo menos esses 4 aqui iniciais são bem conhecidos, né? E todos eles são aracnídeos. Hoje são divididas em 16 ordens, que são esses numerados aqui, e são descritas em mais de 125.500 espécies pelo mundo. E quando eu digo pelo mundo, é qualquer lugar do mundo capaz de suportar vida. A gente vai ver isso com mais detalhe amanhã, mas acreditem, qualquer lugar capaz de suportar vida vai ter um aracnídeo. Bom, vamos ao desenho aqui, esse desenho esquemático de todas as ordens. Amblypige, quem já viu Harry Potter, aquele animal que colocam na cabeça do Rony Weasley no quarto filme, eu acho que o olho tonto coloca na cabeça do Rony, é um amblypige, esse animal aqui. Eles são bem grandes, são bem comuns no norte do país. Por lá as pessoas encontram até no banheiro. Mas aqui no sudeste onde eu moro, não é tão comum assim de se encontrar em casa, em ambiente urbano. Mas não é impossível de se encontrar em cavernas, em uma floresta mais preservada. Amblypige, são animais bem legais. Telefônida, escorpiões vinagre, são esses aqui. Apesar do nome, eles não são escorpiões, né? Um outro grupo de aracnídeo. E eles têm esse nome porque eles disparam um jato de ácido acético, que é o ácido que compõe o vinagre. A gente vai ver bastante sobre ele também. Trombidiformes, é esse grupinho aqui, são chamados ácaros de veludo, são ácaros que quando são ninfas, eles são parasitas de artrópodes, depois eles crescem, viram uma bolinha felpuda, são bichinhos bem legais também. Opa, alguém mandou alguma coisa? Pode falar. Pois é, isso, Alexandre. Perguntaram quantas espécies tem no Brasil. Caso você for lá na sua apresentação, você pode pular. E a outra, o pessoal perguntando se o material vai ser disponibilizado. Se o Alexandre quiser, porque esses slides são dele, ele irá disponibilizar. Se não, será, infelizmente, só as gravações. Eu não compartilho os slides, gente. Se vocês quiserem printar qualquer coisa, printem, porque já tá material, já fica gravado, né? Mas os slides eu não vou conseguir compartilhar com vocês. E sobre as espécies do Brasil, bom, para todos os aracnídeos eu não vou ter um número exato. Para aranhas são aproximadamente umas 3.500 espécies de aranhas no Brasil. Os aracnídeos devem ter uns 200, 300 escorpiões. Ácaros, não tenho esse número. A gente vai ver por quê. E as outras ordens menores, eu não tenho uma medida assim, mas eu acredito que pelo menos umas 10.000, 15.000 desses números aí existem aqui no Brasil. A maior parte é na América do Sul. Eu acho que eu ainda estou sendo bem pessimista. Deve ser um número maior. Não tem um número exato, mas pelo menos aranhas são 3.500. Então é isso. Espero que tenha respondido. Bom, onde eu estava, pseudoescorpiones, são esses grupinhos aqui, como o nome diz, pseudoescorpião, é como se é um falso escorpião, entre aspas. Ele não tem aquele metassoma, aquela, entre aspas, cauda com um aguilhão, mas tem as pinhas, a gente vai ver também. Arane, são as aranhas, né? Elas dispensam apresentações. Esse grupo, essa aqui é uma caranguejeira no meio, é o número 5, bem grande. Solífuge, que é o grupo dos solífugos, ou aranhas camelo, aranhas do sol. Não são aranhas, apesar do nome, elas são mais aparentadas com ácaros. Esse animal aqui, bem grande, e nos desertos, e aqui no Brasil, são bem pequenos. Já vê também sobre eles. Tarsarcoptiformes é o grupo dos ácaros que devem causar alergia em muitos de vocês. Os ácaros da poeira estão nesse grupo aqui, são os sarcoptiformes. Também é o grupo mais diverso dos ácaros em geral. Exódida são os famosos carrapatos. Palpígrade são os palpígrados, esse animalzinho aqui, geralmente cego e que vive em cavernas, bem pequenos e bem pouco conhecidos. Mesostigmata, um grupo também que já foi acre. Uma coisa que eu esqueci de falar. Trombidiformes, sarcoptiformes, mesostigmatas e outros grupos e carrapatos que já foram um grupo só, chamado ácare, não são mais chamados ácare, tá? Eles foram divididos em 7, 6 ordens diferentes
e hoje eles compõem linhagens diferentes taxonômicas. Então a gente separou, não existe mais o nome só ácare, tá? E a gente vai tratar assim nesse curso. Holotírida, outro grupo que já foi ácare, são ácaros de solo, também bastante diversos. Esquizômida, são os esquizômidos, microescorpiões de vinagre. Recentemente saiu um descrito para a Universidade Federal do Piauí, vocês devem ter visto, saiu na Globo, saiu em várias matérias. O Roland Zufpi, inclusive, em nome da universidade. É um aracnídeo bem pequeno, também bem interessante de ver sobre eles. Opiliones, são os opilhões, eles não são tão conhecidos assim, mas dos menos conhecidos, eles são os mais populares. A galera da biologia deve conhecer, são esses animais aqui, eles têm vários espinhos, eles são completamente inofensivos, no máximo um pouco fedidos, mas não representam um problema pra gente, mas são animais bem interessantes. Escorpiones também, né, dispensam apresentações, esse grupo aqui. Ricinule, esse grupo aqui, então são muito interessantes, a gente vai ver bastante sobre eles, principalmente amanhã. São um grupo de aracnídeos cegos que vivem, alguns em cavernas, outros na Amazônia. São um grupo bem, não são muito diversos, mas são muito interessantes de ver também. E Opílio acárida, um grupo que também já foi considerado ácare, tem uma morfologia parecida com os opilhões, que é esse aqui, 16. Bom, além desses 16 grupos, a gente também vai incluir em Aracnida, pelo menos nos grupos que a gente vai estudar, o grupo Chifósora, que são os caranguejos ferradura. Por muito tempo eles não foram considerados aracnídeos, mas nas últimas análises a gente vê que eles são uma linhagem sim de aracnida, ou pelo menos de um grupo relacionados a todos esses grupos, todos esses animais. Eles deveriam ser classificados. Não são oficialmente considerados ainda, mas tudo indica que isso vai acontecer em breve, conforme forem reunindo mais evidências, né? Bom, então lembre-se, a gente vai tratar esses 17 grupos aqui nesse curso, pelo menos no dia de hoje. Bom, como são os aracnídeos, né? Vamos dividir em etapas, taxonomistas gostam disso, né? Geralmente etapinhas taxonômicas de cada um dos grupos. Não precisa memorizar isso, gente. Aquela história de reficofágia, reino, filo, classe, ordem, ela não reflete o real. Às vezes, na verdade, a gente tem vários subgrupinhos menores dentro disso. Isso aqui é um domínio, isso aqui é um reino, isso aqui é um clado menor, outro clado. Tem subtribo, subfamília. Então, não se preocupe em memorizar nem qual é o nome da classificação. Isso não é importante a princípio. Bom, vamos começar. Eucárias significa que são eucariotos, né? Eles têm uma célula com núcleo individualizado, organelas e tudo mais. Metázoas são metazoários, são animais pluricelulares, heterotróficos, fecundação interna, fecundação, tecidos organizados e tudo mais. Bilaterais, tudo que se divide de um lado tem do outro, se você fizer um corte no meio aqui, por causa da forma que isso se divergiu, que a blástula, né, a forma do embrião, se dividiu ao longo do processo de desenvolvimento. Protostômia, que significa que a abertura do embrião, da blástula, o primeiro foi a boca, a origem do corpo começou pela boca. Nós somos deuterostômios, a origem começa pelo ânus. Então, aqui que a gente se diverge delas. Ecdysozoa, um grupo de animais que realiza a ecdise, a muda, troca de exoesqueleto. Artrópoda, um grupo de animais que tem apêndices articulados. Quelicerata, um grupo de animais que tem a quelícera, que é um aparato bucal, não é uma mandíbula, deixa eu ver também. E, enfim, aracnida, que, incluindo o Chifósora, não tem uma classificação tão exata assim. Na verdade, o nome era para ser Euquelicerata, incluindo o Chifósora, mas a gente vai tratar como aracnida ainda nesse curso. Então, um aracnídeo é basicamente assim. Como? Ele é dividido em dois tagmas, tem o prosoma e o opistossoma, também chamado de cefalotórax ou abdômen, embora esse nome não seja o mais correto a se utilizar, porque não é de uma mesma origem embrionária que o cefalotórax de outros animais, como os crustáceos, enfim, nem o abdômen.
por divisão. Eles têm 4 pares de pernas, 2 pares de palpos e 2 pares de um par de palpos e um par de quelíceres, totalizando 6 pares de apêndices, pelo menos no estágio adulto, tá, gente? E então vamos falar de cada um deles. Bom, começando pelo prossoma, esse aqui é o prossoma de uma aranha. Ele é dividido em carapaça, que é essa parte. Esse escudo dorsal aqui é uma carapaça. Os aracnídeos vão ter isso aqui. Os 6 pares de apêndices. Os olhos médios geralmente são simples, os laterais também, mas a gente inclui os tifózoras, podem ser compostos, os olhos laterais, a gente vai ver também mais para frente. E aracnídeo algum vai ter a antena. Isso é uma característica de outros grupos. Crustáceos, insetos, miliápodes e outros grupos vão ter antenas, mas os aracnídeos não. Isso não evoluiu aqui. Bom, o opistosoma, a segunda parte, né? Ele pode ter apêndices modificados ou não. No caso, isso aqui é uma opistosoma de aranha, ele vai ter as fiandeiras, que são os apêndices que elas secretam a seda, né? Elas fazem as teias por causa desses órgãos. Pode ser segmentado ou não. No caso, esse aqui é um opistosoma de mesossoma, né? De escorpião. E ele é segmentado, como vocês podem ver. Das aranhas mais recentes não são segmentados. A gente já vê que tem exceção até nelas. Outra coisa que eu esqueci de falar, o nome opistosoma pode variar. No caso, como eu mostrei aqui, isso aqui é um escorpião, isso aqui é o mesossoma, esse aqui é o metassoma. Mas, por síntese, isso aqui seria correspondente a essa parte de um aracnídeo. Todo o restante se segue. 4 pares de pernas, os pedipalpos e as quelíceres. As trocas gasosas podem ser cutâneas, por brânquias ou pulmões foliáceos, ou por traqueias. Pulmões foliáceos e as brânquias, as traqueias ficam aqui, geralmente no ventre do abdômen, na maioria das vezes aqui no começo, a gente vai ver com mais detalhe também. E as trocas gasosas cutâneas geralmente são quando são animais muito pequenos. Os ácaros fazem assim, os palpígrados, aranhas muito pequenas, às vezes trocam assim pela pele mesmo. Isso torna o animal mais difícil para viver em ambientes que sejam secos, eles dependem muito da umidade por isso. E então é isso. Bom, então vamos começar a falar de cada um dos grupos. Alguma dúvida? Ficou por aqui? Se alguém tiver alguma dúvida, não esqueça. Aperte o botãozinho da mão, pelo menos para ouvir no chat, ou ligue o microfone, não tem problema. A qualquer momento, tá, galera? Bom, então a gente vai começar os grupos, né? Bom, palpígrade. Eu coloquei os grupos na ordem que a última filogenia mostra, que eles se divergiram. As linhagens mais antigas até as mais derivadas, que seriam as mais recentes. Não existe mais evoluído nem menos evoluído, tá, gente? Vamos tratar assim. Uma linhagem que se divergiu mais de uma forma mais basal, uma linhagem mais antiga, e a linhagem mais derivada seria a que se divergiu depois. Todos os grupos são igualmente evoluídos. Se todos eles estão vivos hoje, eles são igualmente evoluídos. Quem seria, entre aspas, menos, seria um fóssil, porque ele parou de evoluir, ele morreu, ele parou no tempo. Então, é isso. Palpígrados, eles representam aí 137 espécies, em 2 famílias e 6 gêneros, e é esse bichinho aqui. É bem pequeno, muito difícil de se identificar, e é acreditado que essa aqui seja a linhagem mais primitiva de aracnida, de todos os aracnídeos, a primeira a se divergir, pelo menos que a gente tem registros hoje, que a gente consegue sequenciar com DNA. Existe pouquíssima informação sobre a biologia deles, saiu um livro recente, um capítulo recente sobre eles, das cavernas do Brasil, ensinando a identificar cada uma das peculiaridades desse grupo, mas eles são muito pouco conhecidos. A gente não sabe informações básicas da biologia deles. A gente não sabe como é que é a cópula, quantos ovos eles colocam, se tem feromônio, se não tem. Detalhes, assim, que geralmente a gente conhece para os outros aracnídeos, a gente não tem para eles. São bichinhos cegos. Uma peculiaridade deles é que o palpo dele pode ajudar a andar. É um dos poucos palpos que ajudam na locomoção, por isso vem o nome, palpígrade, passos com os palpos. Opa, alguém pode falar. Perguntaram no chat se você poderia esclarecer em qual as traqueias aparecem. E se chama espiráculo ou estigma.
Espiráculo. Eu vou mostrar mais pra frente, vai acontecer ainda hoje. Depois que eu falar dos grupos, eu começo a falar de cada uma das características. Não se preocupe. Mas são espiráculos traqueais. Voltando, a gente não sabe sobre informações básicas da biologia deles, né? E uma característica para identificar eles, além desses palpos bem alongados, é que eles são cegos, eles têm algumas vesículas aqui na parte do prossoma, e eles têm esse flagelo enorme aqui no final do opistosoma, que muito provavelmente tem uma função sensorial. Ele percebe as vibrações do ar do local com muita precisão. É isso, existem algumas espécies aqui no Brasil, principalmente em cavernas. Tem uma espécie que se distribuiu pelo mundo todo, a gente não tem ideia de como isso aconteceu. A dispersão desses bichos é mínima, eles não voam, eles não correm, não se sabe como aconteceu isso. Então, precisa de gente para estudar, entender como esse bicho se distribuiu, como ele vive, no básico, mas tem vários problemas. Eles não vivem em laboratório, eles são muito sensíveis, eles têm uma respiração cutânea, né? Precisa de umidade, é a troca direta aqui do tecido com o ar. Então, são bichos muito problemáticos nesse quesito. Então, se alguém quiser se candidatar a trabalhar com eles, eles estão certamente abertos. A galera de Lavras trabalha com eles na UFLA. Então, é isso. Bom, parasitiformes. Parasitiformes é um clado, um grupo com alguns grupos que já foram ácaro, esses quatro aqui. Eu vou resumir tudo que eu vou falar de ácaro, vocês já vão ver por quê. Esses quatro grupos aqui hoje são descritos em mais de 12 mil espécies, mas são estimadas que sejam mais de 200 mil que ainda não tenham sido descritas. A exódida, que são os carrapatos, como eu falei, todo mundo conhece, né? Dispensa apresentações. Eu espero que não conheçam tão bem assim, né? Porque todo mundo já deve ter tido problema com esses bichos. É muito difícil ter empatia por eles também. É um animal que agarra na gente, suga nosso sangue e ainda pode vetorizar doenças. Mesostigmata, um outro grupo de parasitiformes, também muito diverso. Esses aqui, inclusive, eu acho que acredito que sejam os do Ártico. É um bicho bem interessante também. Mas é um padrão normal de ácaro. Para mim, são todos muito parecidos. O Opilioacário, daquele grupo que eu falei para vocês, que parece muito um opilião na morfologia, mas não é um ácaro. Holotírida, também outro grupo, aquele que eu falei, geralmente são associados ao solo. Aí o outro grupo de ácaros seria o Acariformes. Eles são divididos nesses dois superclados aí. E esses aqui, hoje tem mais de 48 mil espécies, né? E são estimadas 1 milhão e 50 mil espécies. Esse grupo reunido por esses animais aqui, o nome vem de sem cabeça, Acari, do grego. E esses dois grupos aqui são os mais diversos, de longe. Esse aqui é o ácaro da poeira, que deve existir aí no travesseiro, no tapete de vocês. Eles adoram carne morta. E esses aqui são aqueles que eu falei, dos ácaros de veludo, que quando são jovens são carrapatinhos de aranhas e de insetos. São bolinhas vermelhas que se agarram, parecem carrapatos mesmo, mas geralmente de artrópodes, são parasitas. E depois quando eles são adultos, eles vivem em vida livre e são predadores. São como se fossem aranhas. E é isso. Bom, mas por que eu não estou falando tanto de ácaros? Os ácaros, eles não são estudados pela aracnologia que a gente vai falar aqui. A aracnologia, ela é enviesada para os aracnídeos não ácaros. Para os ácaros, existe a acarologia, que é uma outra área de estudo, porque esses animais, apesar de serem relacionados filogeneticamente, são muito diferentes entre si. A biologia deles é uma, o desenvolvimento, a forma de estudar. Para ácaro a gente faz lâmina, para aranha a gente joga no álcool e analisa na lupa. Então é diferente. Fazendo lâmina você tem que olhar no microscópio, tem que colocar um monte de composto químico para manter, para fixar, e nas aranhas não tem isso. Então são áreas diferentes de estudo. Esse grupo aqui é muito diverso, tem muitos estudos, geralmente são em importância agrícola, importância médica, diferente de aranhas. Então
se você tentasse publicar um trabalho com ácaros, você não poderia publicar ele no Congresso de Aracnologia. Se mandar um resumo para lá, você não seria aceito. Mas você seria aceito no Congresso Internacional de Acarologia, sem muitos problemas, que aconteceu inclusive no mesmo ano. Então, se vocês tiverem interesse nos ácaros, eu recomendo esses livros aqui. Inclusive, eu baseei a aula, parte da aula nesse aqui, Manual de Aracarologia, muito, muito denso e muito cheio de informações preciosas. Esse aqui também é muito bom para ecologia e comportamento. E esse aqui, embora eu não tenha lido, eu fui. Recomendaram para mim, quem conhece ácaros, tem um professor que trabalha com eles lá na UFJF, e outros amigos que já trabalharam com carrapatos indicaram esse livro aqui. Então é isso, se alguém tiver interesse de trabalhar com ácaros, essas são as referências, se vocês tiverem interesse. E, além disso, se vocês não estiverem interessados na ciência dos ácaros, no estudo científico deles, vocês ainda têm a oportunidade de trabalhar com o famoso pó do amor, raspa de carrapato. Isso aqui foi uma propaganda que eu vi aqui em Belo Horizonte, que estavam fazendo esse processo aqui, ó, para você ter resultados amorosos, vários milagres e resultados alcançados em toda Belo Horizonte. Então, mais uma área de trabalho aí para acarologia, né? Famoso pó de carrapato. Então, se ninguém tiver interessado nisso aqui, vamos voltar aos aracnídeos. Os aracnídeos não ácaros. Bom, solífugos. As aranhas camelo. Esse animal aqui, super assustador, é um solífugo. Hoje estão descritos em mais de 1.209 espécies. E eles têm vários diferenciais. Apesar de serem aracnídeos não ácaros, eles são o grupo de aracnídeos não ácaros mais próximos dos ácaros. Apesar da aparência e o tamanho muito maior, se você olhar a morfologia deles, a forma que eles são divididos, as quelíceras, essas divisões aqui dos tagmas, eles são mais semelhantes aos ácaros e molecularmente também isso é encontrado. Mas uma linhagem que se divergiu e a gente trabalha na aracnologia, não na acarologia. Então, vamos lá. Eles têm vários diferenciais, principalmente nas quelíceras. Essas quelíceras deles servem para várias coisas, multiação. Eles podem cavar com essas quelíceras, eles brigam, eles predam, eles copulam com a quelícera e até estridulam. Estridulam, para quem não estiver habituado com o termo, é quando você esfrega um aparato com o outro e faz um som. E é isso que eles fazem com as quelíceras. Eles mexem elas assim, e tem umas cerdas especiais que, quando elas são friccionadas, elas fazem um barulho. Então, esse aqui é o órgão principal deles. Além disso, eles também. Opa, quem levantou a mão aí? Pode falar? Alexandre, qual que seria, digamos, essa utilidade deles fazer esse som? Nossa, é uma Por que ótima eles pergunta. aprenderam a fazer? É uma ótima pergunta. Muito provavelmente para cópula. Porque esses animais eles são muito sensitivos a vibrações, e isso pode ser para cópula, né? E às vezes talvez para intimidar, vai depender. E também não tem muito estudo sobre isso, tá, gente? Tem falta de estudo sobre a ecologia desses bichos. Muitas informações a gente não sabe sobre os solífugos. São animais muito raros de serem encontrados, pelo menos aqui no Brasil. Em outras regiões são mais comuns, em desertos, mas os daqui do Brasil são muito raros. Eu mesmo nunca vi, eu já fiz muitos campos, nunca encontrei um. Os solíficos daqui da região neotropical, eles são bem pequenos. O maior deve ter 2 centímetros estourando, o galca. E são geralmente associados a cupinzeiros e, por incrível que pareça, áreas queimadas. Teve um estudo que trabalhou com os dados da população de soníferos e encontraram uma população explodindo, assim, vários organismos, em um lugar que passou por uma queimada recente. Ou seja, isso pode ter dado aberto um caminho, né, para eles explorarem. A gente sabe muito pouco deles, mas é essa controvérsia aí sobre eles. Então é isso. Outra coisa, além das quelíceras, são os maléoli. Maléoli, eu nunca encontro uma imagem boa, mas eu espero que vocês façam um exercício de imaginação aí, que são essas raquetes aqui, ó. Debaixo desse quarto par de pernas tem algumas raquetes para baixo, que dá para ver um pouquinho. Nos escorpiões a gente vai ver uma mais parecida.
melhor, mas eu nunca encontro uma imagem boa dos Malleoli. Malleoli é um órgão, uma raquete sensorial que eles têm nessa parte aqui ventral do abdômen. Isso aí funciona como se fosse uma língua. Eles têm várias línguas embaixo do abdômen, das pernas, e eles passam essa língua pelo solo. E essa língua, esse maléole, esse órgão sensorial, ele serve para poder encontrar traços químicos de predador, de presas, de parceiros sexuais. Eles conseguem perceber vibrações no solo. Então é um órgão sensorial que eles usam. Eles correm e eles ficam passando isso no solo. Então é um órgão especial dos solívicos também. Além disso, eles têm órgãos sugadores. A ponta desses palpos aqui, se você contar o número de pernas, parece que são 10. Mas esse primeiro par aqui, na verdade, são os pedipalpos deles. Na ponta tem órgãos sugadores. É como se fosse um tentáculo de polvo. Não tem nada a ver filogeneticamente, mas imaginem como se fosse uma ventosa na ponta desse palpo que é capaz de sugar coisas. Se ele botar essa ventosa num vidro e puxar, ele vai se prender no vidro. Então é um órgão que é capaz de agarrar coisas, ele pode prender presas, pode usar para escalar. Então, na ponta desse pedipalpo vai ter esse órgão aí. E o tamanho deles também pode variar muito. De corpo, assim, se a gente não contar as pernas, eles podem ter quase 7 centímetros de corpo, 5, 7 centímetros, principalmente os dos desertos são bem grandes, e os daqui da região neotropical, como eu disse, são bem pequenininhos. Isso pode ser relacionado ao tamanho das pernas deles também, que os dos desertos precisam correr bem mais do que os daqui, porque tem serrapilheira, tem vários lugares para se esconder, e a evolução fez com que isso fosse desse jeito. O nome, inclusive, vem de fugir do sol, do latim, né, porque eles são animais noturnos, a luz do sol disseca eles, então eles se escondem. Então é isso. São esses animais aqui. E quem já jogou Skyrim, essa é a Frostbite Spider, tá? Morfologicamente falando, ela não é uma aranha, é um solífago, como a gente pode ver na quelícera e nos palpos diferentes, formato em geral. As quelíceras das aranhas a gente vai ver que não é assim, elas têm um dente só, e essa aqui seria muito mais para um solífago. Então é isso. Seria Frostbite solífage. Bom, opiliones. Opilhões, né, são um grupo muito diverso de aracnídeos também. Tem mais de 63 famílias e quase 7 mil espécies pelo mundo. E eles têm uma morfologia impressionante, uma diversidade muito grande. E de hábitos também. A maioria deles vão ser onívoros, significa que eles alimentam de quase qualquer coisa. Vão ter opilhões que comem detritos, vão ter opilhões predadores, variam bastante entre isso. E eles também, muitos conseguem demonstrar dimorfismo sexual, ou seja, os machos são bem diferentes das fêmeas. Geralmente os machos são mais armados, têm mais espinhos. Os membros são mais inflados, como esse aqui, por exemplo. Deixa eu ver se tem algum outro macho aqui. Esse aqui parece um macho. E por aí vai. As fêmeas vão ser maiores em corpo, geralmente. Mas é isso, vão ter bastante dimorfismo. Eles são dos poucos aracnídeos que têm a presença de pênis. A gente vai ver que a maioria deles não vai ter. Vai ser ou por espermatóforo ou por palpo, transferindo esperma. Eles têm um pênis mesmo, o órgão intromitente, que é inserido na fêmea. E também tem glândulas de odor. No final do quarto par de pernas aqui, tem dois furinhos, duas glândulas, que disparam um fluido bem fedido, né, com um odor bem característico, que dependendo da espécie vai ser diferente. Quimicamente falando, são muito diferentes, também diversificados. Tem muito potencial para ser estudado na indústria cosmética, farmacêutica. Tem muito potencial para se trabalhar com isso. Justamente por isso, por causa dessa diversidade relacionada a essa variedade bioquímica, né? E o nome, por mais que seja difícil visualizar, vem de pastor de ovelhas. Por quê? Bom, na Europa antiga, né, no começo alguns séculos atrás, os pastores de ovelhas, eles usavam essas pernas de pau aqui, por isso vem o nome em inglês harvestman. Eles usavam essas pernas de pau aqui para conseguir enxergar as ovelhas do alto. Isso seria basicamente os opilhões também, porque eles são essa coisinha aqui
gordinha, rechonchuda, com pernas comicamente grandes, que elevam eles desse jeito. Alguns vão ter até um tubérculo ocular, que vai aumentar a visão dos olhos também. E eles andam como se fossem robôs desse jeito. Então o nome vem daqui, pastor de ovelhas, por causa disso. Antigamente, os pastores de ovelhas da Europa viviam desse jeito aqui, em cima de pernas de pau. E os opiniões hoje vivem desse jeito aqui. Então é o nome. Ricinuleus. O grupo Ricinule é esse grupo muito pouco conhecido de animais super interessantes. Tem aí uma família só, 3 gêneros e 102 espécies, que se dividem em América do Sul, Central e um pouquinho na África. E esses animais são muito diferenciados em muitos sentidos. A primeira delas é a característica do cúculo. Cúculo é isso aqui, esse capuz, que, como vocês podem ver nessas imagens aqui, ela prende, ela tapa as quelíceras, ela protege esse animal frontalmente e ela consegue se mexer. Ela vai para frente e para trás e pode enganar as pessoas achando que é uma cabeça, né? Como se fosse uma cabeça de um inseto. Mas não é um cúculo, é uma estrutura que se move. Embaixo desse cúculo vai ter essas quelíceras aqui, amedrontadoras. E a carapaça desses animais é extremamente rígida. Quem já trabalhou com entomologia aí, já tentou furar um besouro, sabe como é difícil furar um besouro. E o Riccinuleu não é diferente. Essa carapaça aqui é muito dura. É um tanque de guerra em forma de aracnídeo. Esse é outro animal que também é muito pouco conhecido na biologia, né? Reprodução. Também é difícil de se criar, é difícil de se encontrar, é pouco diverso, mas são grupos muito antigos, muito antigos, muito parecidos com fósseis, a gente vai ver também mais para frente. Uma curiosidade deles é que o desenvolvimento é indireto, ao contrário da maioria dos outros aracnídeos. Eles têm uma fase de larva, e se vocês contarem aqui, vocês não estão errados, se vocês chegarem no número 6, a larva tem 6 pernas, depois que elas crescem para a deutoninfa, nasce o segundo, o quarto par de pernas, vai aparecer. Atualmente, eles não têm olhos, os fósseis até apresentavam olhos, mas os atuais não têm. Eles têm uma parte aqui mais descolorida, mais pálida, que pode servir para detecção de luz, mas a gente não tem certeza se funciona mesmo, mas eles são cegos a princípio, a priori. Podem viver até 10 anos, colocam 1 a 2 ovos por ciclo, e é isso. Outra coisa. A primeira espécie descrita foi descrita como besouro. Em 1800 e pouquinho, descreveram os ricinuleus e colocaram na família Curculionidae, a família dos gorgulhos. Por quê? Esse animal era um fóssil, era um âmbar. Então, vendo na lupa, né, foi confundido o cúculo e um quarto par de perna foi confundido com uma antena. Então, classificaram esse animal como, primeiramente, um besouro. Depois, descobriram que era um aracnídeo e transferiram a ordem, né? Mas ordem para classe, mas inicialmente foi descrita como um fóssil e depois que foi encontrado um indivíduo vivo, né? Depois de muito tempo, foi corrigido esse erro. O nome Ricinus vem de carrapato, é um gênero de carrapatos, pela semelhança aqui, inclusive desse desenvolvimento. Os carrapatos também têm uma larva que se divide com 6 pernas inicialmente. Também tem um desenvolvimento indireto. Então é isso, acredito que tenha falado tudo dos ricinuleus. Bom, professor, uma pergunta. Esses animais pode falar. teia? Esses animais produzem teia? Não produzem. Os únicos aracnídeos que produzem seda são as aranhas e os pseudoscorpiões. A gente vai ver também mais pra frente. Mas os ricinuleus não produzem teia. Eles não têm veneno também. Eles predam. Eles são até bem rápidos, tá? Até sendo duros assim, para a aparência deles. Eles predam com as quelíceras mesmo. Eles agarram e destroem. Sim, certinho. Eles não precisam da teia. Então é isso. Respondido? Beleza. Chifósaurs, né? Aquele grupo que eu falei que incluí também. São os caranguejos de ferradura. Esses animais aqui são diferentes de qualquer outro aracnídeo morfologicamente, né? Eles são marinhos. Eles têm brânquias foliáceas.
Mas todo o restante é igual. Eles têm 4 pares de pernas, 2 pares de pedipalpos, as quelíceras. Eles têm algumas diferenças a princípio. Aqui nas coxas deles, na parte inicial das pernas, eles têm um aparato gnatossoma. Fugiu o nome agora, desculpa pelo branco, mas eles mastigam o alimento deles por aqui também. Eles usam essas pernas para poder mastigar, além das quelíceras. Engolem, fagocitam, eles são raspadores, eles passam pelo solo, pelo fundo, predando o que eles conseguem. Eles têm essa cauda aqui, que dá o nome, inclusive, esse metassoma aqui. Não tem qualquer tipo de veneno, não tem riscos para nós, não tem nenhuma importância médica. E a posição filogenética deles hoje está sendo muito discutida. Por muito tempo a gente classificava a Chifósora como um outro grupo, né, ancestral, que não era aracnídeo, não era aracnídeo, era só um outro quelicerado, junto com os picnogônidos, um outro grupo. Mas hoje eles estão classificados, as filogenias estão mostrando que eles caem lá dentro, então eles deveriam ser repensados. Mas tem poucas evidências fósseis para dizer isso. A gente vai ver também mais para frente, principalmente amanhã. Então essa posição é muito discutida. A hemolinfa deles, o sangue, entre aspas, deles, é muito utilizado na farmacêutica. Eles têm um potencial bioquímico que coagula com a presença de endotoxinas bacterianas. É um veneno, um sangue, uma hemolinfa azul que, quando é sangrada e trabalhada bioquimicamente, ela tem um potencial para tratar infecções. Tem uma doença, inclusive, de uma ave lá da Nova Zelândia que está em risco de extinção, que pode ser tratada usando essa hemolinfa, que é o sangue do chifósoro. E aí é um dilema que a gente entra, né? Quando a gente sangra o chifósoro, a gente tem que quebrar ele no meio. A gente quebra o chifósoro e sangra ele, coloca um pote para tentar retirar esse líquido, essa hemolinfa, para ser tratada. Só que aí você está condenando esse animal, né? Você vai jogar ele no mar, ele pode até ter uma sobrevida depois, a gente não tem certeza nenhuma de como é a sobrevivência deles depois, que eles são soltos, depois de serem sangrados. Eles não morrem imediatamente, mas é a vida de um pela vida de outro, né? Então é um dilema aí que a gente tem de conservação. Será que a gente teria que colocar uma população em risco? E é muito pouco estudado, a gente não tem dado biogeográfico nenhum de chifósora praticamente, para estimar pelo menos como se eles estão em risco ou não de extinção. Ao contrário das aves, né, a gente sabe o risco, a avaliação de quase 100% das aves do planeta, as 10 mil espécies, tem muito ornitólogo trabalhando com isso, mas na parte dos aracnídeos a gente não tem. Então é um dilema. Bom, outro grupo de aracnídeos são os pseudoscorpiões, da ordem Pseudoscorpiones, e são esses animais aqui. Uma coisa que eu esqueci de falar, toda vez que vocês verem uma foto desse fundo aqui, provavelmente vai ser minha, na apresentação, e cada quadradinho é 1 milímetro quadrado, tá? Então esse bicho aqui tem aproximadamente 3 milímetros de corpo, muito pequeno, e é o tamanho médio dos pseudoscorpiões, principalmente os brasileiros vão ser quase sempre assim. São mais de 4.100 espécies pelo mundo, e eles são animais muito diferentes em muitos aspectos. Eles produzem seda, como perguntaram, mas a seda deles sai pela quelícera, não pelas fendeiras, que nem as aranhas. E eles têm veneno também, eles produzem peçonha, não todos os grupos, tá? Só algumas 3 linhagens, e eles produzem essa peçonha pelas pinças, pelos pedipalpos. Isso aqui chamado de mão também, tem alguma glândula de veneno que inocula. Então é bem diferente. Nas aranhas eles inoculam pela quelícera, nos escorpiões eles inoculam pelo aguilhão, e por aí vai. E também tem várias curiosidades ecológicas. Os animais se dispersam pela forésia. O que é a forésia? Pegar carona em outro animal, ele agarra com a pinça em um inseto, uma ave, e sai por aí voando junto com ela. Eles fazem isso em grupo. Então são animais que têm uma distribuição muito grande, muito por causa disso também. Uma espécie tem socialidade muito, uma organização muito interessante, muito complexa, a gente vai ver também. E
Nessa sociedade também pode acontecer a matrifagia, que são filhotes que comem, que predam a própria mãe. Parece brutal também, a gente já vê mais sobre isso. Então, tem muita coisa para estudar sobre os pseudoescorpiões. Hoje em dia eles estão tendo mais luz, né, mais estudos, mas antigamente era um grupo menos trabalhado. É muito difícil trabalhar com a taxonomia desses bichos, tá? Tem que olhar esse palpo muito direitinho na lupa, tem que clarear, as chaves são mais complicadas, mas aos poucos está encaminhando aí, engatinhando aí na ciência desses animais. E o nome vem de pseudo-escórpio, do grego falso escorpião. Então é isso, justamente por causa dessa falta de metassoma, né? O aguilhão não tem, mas o restante lembra bastante um escorpião, um carrapato, se tirar essa parte inicial aqui. Alguém mandou alguma coisa? Pode falar, sem problema. Foram 3 perguntas que eu vou ler para você. A primeira é que o Carlos perguntou se eles têm olhos na carapaça, ou é só impressão. Não sei se foi sobre os pseudo-escorpiões ou sobre o outro. Se o Carlos quiser falar, pode mandar mensagem que eu leio. O Chifósora tem olhos na É o carapaça? anterior, isso. Todos eles têm os olhos na carapaça, né? A carapaça é esse escudo aqui do prossoma, a parte de cima. Essa partezinha aqui que são os olhos compostos. A gente vai ver já melhor, mas sim, os olhos são aqui. Eles têm outros olhos aqui na frente também, mas eles têm essa parte aqui. E o pseudo-escorpião também tem um olho na carapaça, dessa parte aqui, ó, essa parte anterior. Uma coisa, um segredo para você saber se você está falando de prossoma ou de opistosoma, é que, ou de abdômen, cefalotórax, isso vale para qualquer artrópode, não existem pernas no abdômen. Tudo que tiver perna é prossoma ou cefalotórax. Em qualquer grupo, caranguejo, certo? Não existe perna no abdômen. Abdômen você está falando de tórax ou de cefalotórax prossoma. Sempre assim. Acabou aqui, é a linha limítrofe. Tinham outras 2 perguntas? Isso. A Isabela, eu acredito também que seja sobre chifosura. Ela perguntou se ficaria muito caro criar esses animais para esses meios. Acredito que seja para estudo. E porque ela disse que isso já é feito com os animais. Uhum. Nossa, eu não sei. Eu acredito que não seja possível. Não sei. Nunca li sobre isso. Nunca ouvi falar sobre criação de chifósora. Tem até quem trabalhe com eles quando são larvas, mas até a idade adulta para tentar extrair isso, acho que não, nunca ouvi falar. Eles têm um desenvolvimento difícil, complicado, eles precisam do mar, né? Geralmente animais do mar são com tantas fases assim, são mais difíceis. Você não vê tanta criação de caranguejo, por exemplo, em tanque, por exemplo, porque o processo é parecido. Então, eu nunca li sobre, poderia procurar, seria interessante, mas não sei, desculpa. Tem mais alguma? Tem só mais uma e aí uma pessoa levantou a mão. Pode falar. Acredito que foi sem querer. Vou ler. Não, tá falando. Eu queria perguntar sobre essa criação. Agora eu fiquei em dúvida também, porque eu vi a pergunta. Qual é o tempo dessa espécie passar da larva para fase adulta? Eu queria saber, porque eu fiquei curiosa também se seria muito inviável. Nossa, eu não sei o tempo da larva para adulta, mas esses bichos vivem uns anos, tá? Uns 5, 10 anos. A vida toda, mas a etapa de cada uma na larva. Não vou saber dizer o tempo exato, não. A gente não conhece direito essas informações. Desculpa, essa eu não sei. Tem informações assim sobre a fenologia desses bichos que a gente realmente não sabe. E essa parte de criação ativamente também nunca me interessei sobre. Tomara que exista. Eu posso procurar depois, mas se eu encontrar ao longo da semana, eu atualizo vocês lá no grupo, mas agora eu não tenho essa informação. O tempo da etapa de produção. Desculpa. Tem uma terceira? Isso. Aí, por fim, a Esther perguntou se não seria possível fazer a coleta de hemolinfa com um furo entre as pernas e sem precisar quebrar a carapaça em si. Não. A gente já vê isso também, mas quando eles quebram as pernas, os artículos, eles rapidamente são fechados. Não é um vaso sem fim. Não é como se fosse uma veia nossa.
sabe? Porque o sistema dele circulatório não é fechado, não tem artérias, não tem veias. Então, se você remover uma perna, vai sangrar um pouquinho, você vai conseguir tirar da perna, mas vai fechar imediatamente. Então, a forma da sangria é essa mesmo, né? Quebrar ele aqui no meio e sangrar, porque o coração fica aqui e tudo que bombeia para frente e vai correr vai ficar aqui, vai movendo conforme o gradiente de concentração. Então a forma de sangria é essa mesmo, tem que quebrar ele no meio, entre o prossom e o pistossom. É tenso, eu sei, mas é o que dá para fazer. Eu nunca fiz, tá, gente? Eu nunca nem vi um chifósero, não me culpem por isso. É o jeito que a farmácia trabalha. Espero que tenha respondido. Se tiver mais alguma, não hesitem em ligar o microfone aí. Pode continuar, não teve nenhum até agora. Beleza. Bom, escorpiões. Todo mundo conhece os escorpiões, né? Eles dispensam apresentações. E os escorpiões são uma ordem de quase 3.000 espécies, né? 2.700 e pouquinho. E eles também têm aqueles órgãos que eu falei para vocês, parecidos com os solíficos, apesar de não serem relacionados, não são homólogos, não são não têm a mesma origem embrionária, mesma origem genética, mas são muito parecidos entre si. Esse aqui é o desenho desse órgão que fica no ventre do escorpião e tem a mesma função sensorial. Ele, como se fosse uma língua no solo, e ele percebe rastros químicos. Eles conseguem encontrar presas com isso, conseguem sentir vibrações, se tem alguma coisa se aproximando. Então é um órgão aí, uma raquete, que eles conseguem sentir tudo ao redor. E eu coloquei esse tópico aqui, máquinas de matar, caçar e sobreviver, porque eles realmente são isso. Por quê? Eu coloco máquinas de matar porque esses animais, eles têm uma toxina, todos eles têm toxinas, todas as espécies vão ter veneno, e são essenciais para poder predar as presas deles, geralmente para paralisar ou para matar instantaneamente. Máquinas de caçar, porque eles conseguem encontrar presas na mais completa escuridão, se baseando pela luz das estrelas. E eles conseguem achar com uma precisão bem boa e conseguem sobreviver bastante tempo. Teve um estudo que fez vários testes com esses animais e testaram quanto tempo eles viviam sem água, sem comida nem água, e passaram de anos sem água, né? Mais de um mês sem beber água, sem comida, mais de um ano sem comida, tá? Mais de um mês sem água, e várias outras etapas, e cada espécie vai variar, mas isso é decorrente de uma evolução na escassez. Esses animais são adaptados a viver com pouco. Do deserto, né? E outros habitats que têm restrição alimentar, e hoje eles são desse jeito. A fluorescência UV, essa foto aqui, ele tá na mesma posição. Você consegue encontrar esses bichos de noite, no escuro, com uma lanterna UV. Você vai jogar e ele vai brilhar. Você vai ver de longe, assim, 20 metros de distância, tá vendo uma coisinha azul brilhando? Pode ser um escorpião. Você chega lá e é isso aqui. Essa fluorescência UV, a gente não sabe exatamente o motivo até hoje. Existem várias hipóteses para dizer o que é essa fluorescência. Pode ser para não dissecação, né, para evitar uma luz, para jogar uma luz fora e diminuir a dissecação, perder a umidade. Pode ser para reprodução, pode ser para proteção, mas não tem ninguém bateu o martelo, não tem um veredito. Os estudos não são conclusivos, mas a hipótese com mais evidências é essa da dissecação que eu falei. Provavelmente eles refletem a luz e dissecam menos, perdem menos água com isso. O pectin, que eu falei, essa estrutura aqui, partenogênese, alguns escorpiões são clones. Vocês, não sei se a maioria daí está no lugar que está oferecendo o curso, né? Eu vou tratar como se estivessem, por causa do grupo Mata Branca, que é hospedado no Ceará. Bom, o escorpião que tem maior distribuição no Ceará, partenogenético, seria o Titius stigmurus, né? O escorpião amarelo do Nordeste. E essa espécie é partenogenética em algumas populações. E o que isso consiste? São grupos de clones. Eles se reproduzem
sem precisar de um macho. São fêmeas, clones, que colocam vários filhotes. Vocês já devem ter ouvido falar do escorpião amarelo também. A massiva maior parte dos escorpiões amarelos são partenogenéticos. Os se distribuíram por São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul hoje. São todos partenogenéticos. E são um problema de saúde pública, né? Porque é muito difícil de controlar um grupo assim. Se espalham mesmo. E também tem coquetéis de veneno. A gente vai ver isso melhor amanhã. Mas uma única dose de veneno tem várias proteínas, várias enzimas diferentes que atuam em diferentes funções, atacando um organismo. Então, são animais aí realmente máquinas de matar, caçar e sobreviver, como eu disse ali em cima. E o nome vem do grego, né? Scorpius, escorpião. Alguém ligou o microfone aí? Professor, eu tenho uma dúvida. É verdade que é possível identificar o nível de peçonha do escorpião pela forma que é a pinça dele? Eu ouvia muito, quando era menor, que o escorpião que tem a pinça mais fina costuma ter um veneno mais potente, pois ele não precisa de uma garra forte para matar o animal, quer dizer, prender o animal e matar ele se ele tem um veneno potente, no caso. Depende da área. Tem essa correlação, sim, mas se você ver outros registros de escorpiões em outras áreas do mundo, vai ver que isso não procede. O escorpião mais perigoso do Irã, por exemplo, Hemiscorpus lepturus, tem uma pinça bem gordinha. Em contrapartida, tem um veneno muito letal, que é hepatotóxico, mata células do fígado, pode causar a morte dos tecidos também. É como se fosse uma aranha marrom em forma de escorpião. E a gente vai ver isso com mais detalhe também mais para frente, mas dá para dizer que no Brasil, sim, mas não dá para ter certeza nessa regra, sabe? Uma generalização pode ser perigosa, dependendo do lugar do mundo. Tem uma Sim, fake news que roda com isso, que é do México, e espalham para todo lado. A gente vai ver que tem exceção nessa regra. No quarto Entendi. dia. No quarto dia eu mostro. Mas é isso. Não dá Obrigadão, para viu? confiar, não. Esse aqui do exemplo é perigoso. E vocês podem ver que a pinça dele é fininha, né? Tem outra coisa aqui no aguilhão, mas nessa mesma coisa que eu falei, diz que o escorpião de cor preta não é perigoso. E esse aqui é um escorpião marrom, Titus baiensis, e a toxina dele é perigosa sim, pode levar uma pessoa a óbito. Então, essas generalizações podem ser perigosas. Mas é isso. Espero que tenha respondido. Pronto, Alexandre, tem algumas perguntas que eu vou ler para ti, tá? Uhum. Perguntaram qual a expectativa de vida de um escorpião em condições normais. Nossa, eu também não sei. Nunca li sobre. É porque varia. Acredito que 3 anos, 5 anos, eu já vi um número parecido, mas é porque são tantas espécies, né? Essas coisas variam tanto. Não vou ter um número exato, assim, uma média para dizer. Alguns anos. As outras duas perguntaram se é verdade que o Titius sp são a única espécie de escorpião de interesse médico no Brasil, e também perguntaram qual é o principal predador dos escorpiões. No Brasil, o gênero de maior importância médica é o Titius, sim. Tem uns outros menores, mas eles não têm registro de acidentes graves. Então, a gente vai tratar aqui, pelo menos nesses 4 dias, como gênero Titius, sim. São principalmente 4 espécies, são as mais perigosas, que têm registro de importância médica. Os outros gêneros, não. Qual foi a outra, predadores? Isso. Gambá, outros aracnídeos, aves, lagartos, por aí. Lacraias, vai depender. Outros escorpiões, né? Varia. A gente vai ver também alguns exemplos disso já no terceiro dia. Então, certinho? Posso continuar? Mais um. Alexandre, está me ouvindo? Sim, sem problemas. Então, eu queria te perguntar em relação aos escorpiões que são existentes no Brasil. Todos que são existentes aqui são letais para os humanos, ou varia de espécie para espécie, ou a toxina varia de um organismo para o outro? A ação. Não, tem muito escorpião inofensivo aí. Você mora onde? Desculpa No perguntar. Nordeste, Ceará. No Ceará. No Ceará tem botriúros, tem jaguajir, tem
tem vários outros gêneros menores de bute, acho que tem ananteres, deve ter ananteres. São todos inofensivos, não são considerados perigosos. Inofensivo com algumas aspas, tá, gente? A gente vai ver também que não dá para confiar muito em escorpião, porque até os que são inofensivos têm algumas exceções. Mas considerando peçonha de interesse médico que causa acidentes graves, a gente pode dizer que não são perigosos, muitos. O mais comum do Nordeste, eu fiz um campo uma vez, rodei ali a Caatinga da Bahia, eu encontrei quilos de botriúros. É um escorpião amarelo gordinho, com a pinça gordinha. São inofensivos. O veneno não é perigoso. Dói, claro que dói, mas não vai te levar para o hospital. A maior parte dos escorpiões são inofensivos. Não são considerados de importância médica, causando acidente grave no Brasil. Mas, por favor, não peguem escorpiões na mão por causa disso. A gente vai ver porque não pode, por que não pode. Mas é isso, não vão matar vocês, na maioria das vezes. Então é isso. Posso passar? Beleza. Bom, Telefônida, escorpiões vinagre. Se vocês olharem aqui embaixo, eu coloquei Uropige Catalog. Para encontrar esses números, eu estou tirando dos catálogos de cada um dos grupos dos aracnídeos. Telefônida e Uropige são referentes ao mesmo grupo hoje. Mas o nome mais atualizado que eu prefiro é Telefônida, que mais concorda com a literatura atual. Uropige também já foi relacionado com eles, mas seria o nome de um clado que une duas ordens diferentes, que é esquizômida e telefônida. Então eu prefiro usar só a telefônida. Mais de 120 espécies, e um diferencial desses animais é esse spray aí que eles soltam, que é de 85% de ácido acético, 10% de água e 5% de ácido caprílico, e essa mistura, ela ataca os olhos, ela irrita os olhos dos vertebrados, é uma forma de afastar predadores, né? E eles conseguem guiar com esse barbante aqui, uma precisão bem boa, tá? E eles conseguem disparar esse jato aí para se proteger. Eles também têm um flagelo, igual o papígrado e igual os esquizômidos, que é no final, e tem função sensorial, tem várias serdinhas aqui, e eles conseguem perceber mudanças do vento. Eles vivem debaixo do solo, na maioria das vezes, enterrados. Quando chove, eles saem. Quando tem um evento sísmico, eles saem. Eles têm uma cópula bem interessante, a gente vai ver um pouquinho no terceiro dia. Pode demorar mais de 16 horas, tem todo um processo, um tango que eles vão dançar. Deixa eu ver quem que é o macho, quem é a fêmea. Esse aqui é o macho puxando a perna anteniforme da fêmea. Isso. O primeiro par de pernas deles é anteniforme, é bem comprido, como se fosse uma antena, tem uma função sensorial, mas continua sendo uma perna, tá, gente? E é isso. O nome vem de telífonos, vem de qui tuer, que significa que mata em francês, mas eles não matam, tá? Eu prometo para vocês. Inicialmente, quando foi descrito, colocaram esse nome nele, mas são animais inofensivos para nós. No máximo, eles vão dar um susto, né? Porque eles não são nada esteticamente agradáveis. Então é isso. Esquizômida é o outro grupo que eu falei para vocês que era Uropige. E eles são grupo irmão dos escorpiões de vinagre. E eles dois são unidos por uma glândula, que é essa aqui, essa glândula pigidial. Lembra que eu mostrei para vocês aquele jato? Vem de uma glândula parecida com essa. E os escorpiões de vinagre também, os microescorpiões de vinagre também têm ela. Inclusive, ela foi recentemente desenhada, ilustrada nesse trabalho aqui, pela primeira vez. Eles também têm esse flagelo aqui no final. Eles conseguem lançar um odor também para se proteger de predadores. E tem mais de 370 espécies aí pelo globo. Recentemente foi descrita a Rolandius ufpi, lá na Universidade Federal do Piauí, no campus de Floriano, pelo professor Leonardo. E esses animais são muito interessantes, né? O nome esquizômida vem de dividido. E por que dividido? Se vocês olharem aqui no prossoma deles, tem essa divisão aqui, ó. Nessa parte, dividindo o Tagmen 2 aqui, não chega a constituir um tórax, tá, gente? Ainda continua sendo uma coisa só,
internamente é uma coisa só, tem essa divisão aqui que classifica os esquizômidos. O primeiro par de pernas deles também é anteniforme, igual dos telefônida, é sensorial, tem várias serdinhas aqui, eles usam para tatear, eles têm essa glândula de odor, e são restritos, na maioria das vezes, a ambientes muito úmidos, para respiração, para evitar dissecação, e por aí vai. Então é isso, espero ter te explicado sobre os esquizômidos. Se tiver alguma dúvida, não hesitem em perguntar. Amblypygios. Bom, outra linhagem que é parecida dos aracnídeos são os amblypygios, e a diferença dele para esses dois últimos que eu falei para vocês é que eles não vão ter o flagelo. E aí vem o nome de amblypygia, que é trazer a cega, ou bunda cega, é a ausência desse flagelo aqui no final do opistosoma. É a origem do nome, inclusive. Tem mais de 260 espécies, e tem esse formato aqui. Os palpos deles são raptoriais, eles têm vários espinhos que eles usam para agarrar as presas, eles prendem eles nesses aqui. As pernas deles, o primeiro par de pernas é anteniforme também, bem comprido, função sensorial. E também tem um saco ventral. Essa é uma diferença, uma diagnose deles, uma sinapomorfia desse grupo, é que eles têm essa bolsa aqui. As fêmeas colocam os ovos nessa bolsa ao longo do desenvolvimento. Espermatóforo é essa estrutura aqui. O macho, quando ele quer copular com a fêmea, ele coloca essa estrutura no chão, tá cheio de células espermáticas, e ele dança com a fêmea e passa ela em cima dessa estrutura para copular com ela. Não tem um órgão intromitente, que nem um pênis, como a gente conhece aí tradicionalmente, que entra na fêmea. Essa estrutura é solta, ele produz isso, demora um tempo, tem todo um esforço reprodutivo para produzir isso, depois ele vai passar com a fêmea em cima disso. E o deles tem formatos bem complexos, geralmente. Bom, e como eu falei mais cedo, é o bicho que colocaram na cabeça do Rony no quarto filme do Harry Potter. Ele é real. E existe aqui no Brasil. E por fim, o grupo mais interessante de todos, né, a Ordem Arani, que são as aranhas. Hoje, datadas 52.187 espécies. Esse número aqui, de todos os outros que eu mostrei para vocês, é o que mais tem precisão, porque esse catálogo é o que é atualizado diariamente, semanalmente. 134 famílias, 4.390 gêneros, e são muito diversas em todos os sentidos. Vocês já devem ter visto uma teia na vida de vocês, todo mundo conhece as aranhas pelas teias enigmáticas que elas fazem, e de fato, elas são os únicos animais que conseguem fazer teia, mas não são os únicos animais que produzem seda. O bicho da seda produz seda, tem lacraias que produzem seda, pseudoscorpiões, psicópteros, embiópteros, vários artrópodes, tem até crustáceo que produz seda. Mas o diferencial das aranhas com a seda é o uso da seda. A seda para a aranha pode proteger os ovos, pode fazer teia, pode fazer o balonismo, que é literalmente voar, fazer um balão eletrostático e sair voando por aí, a gente vai ver isso amanhã. Então, o uso da seda é variado e pode fazer várias funções em aranha. E isso levou também à diversidade. A distribuição das aranhas varia muito por causa das teias, das sedas. Nem todas as aranhas produzem teia, mas toda aranha produz seda. Então tem esse viés aí. A teia é quando a seda é utilizada para aumentar a área de captura de presas. Ela amplia a área de contato. Essa teia aqui, essa é uma aranha tarrafeira que eu encontrei lá no alto do Caparaó. E vocês sabem aquela teia bonitinha, toda redondinha, orbicular? A teia dessa espécie aqui evoluiu para ser uma tarrafa. Ela diminuiu, aquele círculo bem grandão, diminuiu para ser só uma tarrafa. Ela segura com os dois primeiros pares dianteiros e ela vai lançar numa presa. Ela está lançando, no caso, numa outra aranha aqui, uma capós, uma aranha de perna longa, e ela captura a presa dela e come. Então ela é uma pescadora, uma tarrafeira mesmo, ela lança uma tarrafa. Então, por isso eu disse, ela tem uma diversidade de usos muito grande. Vai variar bastante aí no meio do grupo. A diferencial das aranhas para os outros aracnídeos é que elas têm fiandeiros, né, que são aqueles órgãos que eu mostrei para vocês no final do abdômen, que vai produzir a seda. Se eu não estou perdendo, tá ótimo.
20 minutinhos. E os palpos. Os palpos podem ser transformados em órgãos copuladores quando são machos adultos. E vai ser como vai funcionar o processo de transferência espermática. Então, o macho vai carregar o palpo, vai inocular na fêmea esse esperma. Os outros aracnídeos não fazem assim. E o nome vem de Aracne, né, que era uma lenda grega dessa mulher aqui. Ela era uma tecelã, ela tecia muito bem, e por vezes as pessoas comparavam ela com Atena, né? E ela ouvia muitos elogios vindo da Aracne, e um dia a Atena propôs um desafio com ela, e quem ia tecer o tecido mais bonito ia ganhar o reconhecimento e tal. E aí ela ganhou por voto popular, as pessoas votaram mais nela, e a Atena se sentiu derrotada, e por revolta transformou ela numa aranha para ela tecer para sempre. Então, é uma história de orgulho, né, que gerou ela foi amaldiçoada a ser uma aranha eternamente, uma tecelã eterna. E aí veio o nome Aracne, aranha, e Aracnida, né, entre o nome. Bom, vamos começar a falar da anatomia, então. Os 20 minutinhos restantes, vamos falar da anatomia dos aracnídeos. Bom, começando pelas quelíceras. As quelíceras podem ser queladas ou não. O que é quelada? Quela é como se fosse a pinça do escorpião. Quando tem um dedo móvel e um dedo fixo, que faz desse jeito, esse movimento de pinça. As aranhas, elas não são queladas, elas são dessa forma aqui. Tem um dedo fixo, um dedo móvel só, e essa parte aqui até tem uns dentinhos, dentículos menores que são fixos, mas não chega a contar como uma quelícera quelada. Por isso que eu digo que aranhas mordem e não picam, porque esse processo aqui, ele aperta e pressiona contra um dente, como se fosse uma boca, mordendo e não picando. Um aracnídeo que pica é o escorpião, porque ele vai furar com a agulha, né, o aguilhão. E a quelícera da aranha serviria para morder. Então tem essa diferença aí. E as quelíceras podem variar. Essa aqui é uma quelícera de pseudoescorpião. Eles têm glândulas que vão produzir seda, né? Então isso varia bastante. Glândula de veneno na quelícera das aranhas, internamente aqui, como vocês podem ver, tem uma glândula de veneno e vai sair aqui no final da presa, tem esse furo, onde é inoculada a peçonha. Então isso pode variar bastante. E as quelíceras têm várias funções. Nesse exemplo aqui é um macho com uma quelícera bem grande, de papa-moscas, e pode servir para brigar, para atrair fêmeas e por aí vai. Então é isso. Lembrando que quelíceras não são mandíbulas, tá? A boca não fica aqui, ela fica interna, bem atrás aqui depois. Ela serve para poder, não mastiga, ela serve para poder prender as presas. Pedipalpos são o primeiro do par dos apêndices, depois das quelíceras, e funcionam como se fossem mãos, na maioria das vezes. Braços. Eles podem ser raptoriais, como nos opilhões, nos amblypígios, que é quando eles têm essas estruturas aqui, esses espinhos que servem para capturar presas. Podem ser utilizados na locomoção, como nos palpígrados e nos tifósoros, que usam para nadar, e nos palpígrados para andar também. Podem ser quelados, como os pseudoescorpiões e os escorpiões, como vocês podem ver aqui, são pinças que são utilizados para segurar presas, parceiros sexuais. E, no caso das aranhas, os pedipalpos se tornam um aparelho reprodutor. Como vocês podem ver aqui, esse palpo vira esse órgão aqui, que funciona como se fosse uma agulha, uma seringa, que absorve e inocula esperma. Então, é isso. Os machos vão ter 2 pedipalpos carregados, correspondentes como se fossem, entre aspas, 2 pênis. Não são 2 palpos, 2 órgãos reprodutores. Então, é isso. Anatomia, né? Pernas. As pernas dos aracnídeos, como vocês sabem, são 8, né? Com exceção das larvas de ricinulos e carrapatos. Elas são movidas por um sistema hidráulico, um sistema hidráulico que faz com que ela se mova. A gente vai ver com mais detalhes já, mais para frente. Mas esse sistema hidráulico é o responsável porque quando você mata uma aranha, ela prende as perninhas para assim para trás. Funciona com o líquido, né? O sangue, entre aspas, a hemolinfa, e a diferença de concentração de um lado para outro,
que move os tendões aqui dentro. As pernas servem para locomoção ou para percepção sensorial, no caso das pernas anteniformes, como no caso desse emblepígio aqui, essa perna comprida, é uma perna sensorial, uma perna anteniforme. Muitas delas têm cerdas sensoriais. Tem uma piada antiga de que uma aranha sem pernas é uma aranha surda, e ela é correta, porque as aranhas percebem o mundo ao redor com as cerdas. As vibrações que batem nela são interpretadas pelas cerdas sensoriais, são chamadas de tricobótrias, e elas ficam nas pernas. Então, elas percebem tudo com as pernas. Desse jeito. Alguém mandou alguma coisa? Pode falar. O Jonathan perguntou se no caso do chifosura, qual é a diferença do pé de pau para a outra perna? É muito igual. É igual. Ontologicamente, embriologicamente é diferente, mas visualmente é igual. Mesma coisa. É que nem o palpo do palpígrado. É uma mini perna. No caso, é uma hiperperna, que é maior, né? Mas, enfim, é uma outra perna, serve para locomoção. Mas, vendo a anatomia, a morfologia, ela configura um palpo, por causa dessas divisões aqui e tudo mais. Então, espero que tenha respondido. Bom, olhos. Bom, a primeira coisa que a gente fala sobre os olhos são os rabdômeros. Os rabdômeros são estruturas que existem nos olhos, que dependendo da quantidade delas, vai formar uma imagem diferente. Essa aqui é uma aranha, vocês conseguem ver a imagem direitinho, né? Essa aqui é uma aranha com muitos rabdômeros. A visão dela seria assim, uma nitidez muito boa, mas uma iluminação baixa, sensibilidade baixa. E isso aqui é uma aranha com poucos rabdômeros, uma sensibilidade muito alta à luz, ela consegue perceber a luz de uma maneira bem forte, mas uma nitidez muito baixa. Então, essa aqui seria uma visão mais pobre, né, menos formada, mas com a percepção à iluminação muito alta. E essa aqui é uma aranha com uma nitidez muito alta e uma percepção à luz menor. Isso configura, diferencia muitos grupos. As papamoscas teriam uma visão como essa aqui, e hoje elas são diurnas e têm uma visão excelente. A melhor visão dos invertebrados terrestres, por exemplo, elas enxergam melhores até que gatos e galinhas, para vocês terem uma noção. Se a gente comparar com os olhos humanos, elas enxergam entre 10% a mais, 10 vezes mais embaçado do que a gente. Se vocês pensarem que é um animal de 1 centímetro, 5 milímetros, com um cérebro minúsculo, que enxerga quase 360 graus, e vocês pensarem que esse cone aqui enxerga tão bem assim, é uma estrutura muito complexa, e que merece muita atenção, né? Tem muita gente que estuda essa área da visão dessa autícide, como isso evoluiu num cérebro tão pequeno, gângliozinhos reunidos. Como vocês podem ver, tem esse ponto cego aqui, que é a parte de trás, elas têm olhos em volta da cabeça, aqui do cefalotórax, do prossoma, mas nessa parte aqui, o overlap dos dois olhos, das duas visões dos olhos anteriores médios, é onde ela enxerga melhor. Enxerga até 30 centímetros, consegue identificar predadores, presas, com uma precisão bem boa. Mas a grande maioria das aranhas não tem uma visão boa. O grande restante das aranhas, principalmente as noturnas, vão ter uma visão mais fraca, mas com uma percepção à iluminação maior. Como vocês podem ver nesse exemplo aqui. Os escorpiões, por exemplo, eles têm uma visão muito ruim, mas a sensibilidade de luz deles é muito alta. Como eu disse, eles conseguem encontrar uma presa usando só a luz das estrelas. Se você tentar caçar escorpiões numa noite de lua cheia, você não vai achar nenhum, porque eles estão todos escondidos. A lua cheia é uma luz muito forte para eles. Então vocês devem imaginar como é a percepção de luz deles, né? É bem forte. Outra coisa, a posição dos olhos. Para as aranhas, pode ser utilizada com um critério taxonômico, mas com cuidado. Não vai sair olhando aí, esse olho é dessa família. Isso não é bater um martelo. Com exceção de poucos grupos, como papamoscas, Licóside e Oxiópide, Tomíside também, a grande maioria das aranhas não pode ser diferenciada por isso. Tem muitos grupos que são parecidos, tem convergência, tem olho que muda na mesma família, então não é para levar desse jeito. Pode ajudar, mas não é uma muleta, não é a única
única forma. Pode ser um artefato que te atrapalhe. Então é isso. Podem ter 12 ou 0 olhos simples. Tem escorpiões que tem 12 olhos, por exemplo. O máximo nas aranhas seria 8 olhos. E tem aranhas, outros aracnídeos troglóbios, ou seja, que são adaptados a cavernas, tem 0 olhos, como no caso dos ricinulas e outros animais, outros aracnídeos que são troglóbios. E por aí vai. E, naquela exceção que eu disse, os olhos compostos dos chifósaurs. Esses olhos aqui, laterais, são compostos, não são iguais aos dos insetos, tá? Convergência evolutiva, mas a gente também sabe muito pouco deles, a gente não sabe como é que é a visão que é gerada aqui, mas é um olho composto que evoluiu diferente dentro desse grupo. Bom, fisiologia da respiração. Como foi perguntado mais cedo, o nome seria traqueia, né? Espiráculo traqueal, e é dividido dessa forma aqui nos aracnídeos. Pulmões foliáceos existem nas aranhas, nos escorpiões, nos amblypídeos e nos uropídeos. Uropídeo inclui Pterifônida e Schizômida. E consiste nessa estrutura aqui, ó. É um pulmão enorme, proporcionalmente é o maior órgão respiratório dos animais, pelo tamanho e pela eficiência, e consiste em várias lamelas aqui, vários filamentos, que trocam direto ali o ar com a hemolinfa. Ela está circulando aqui e já vai direto. É como se o nosso nariz já fosse conectado direto no pulmão. Como se tivesse um furo no nosso peito que já trocasse o ar, as trocas gasosas imediatamente com o sangue, a hemolinfa. E acontece nesses 4 grupos aqui, inclusive são chamados aracnopulmonata. Traqueias, né? Acontece também na grande parte dos aracnídeos, que são espiráculos, são furinhos que jogam direto também o oxigênio nos tecidos. São tubos, muito parecidos com os insetos também, que fazem essa troca de uma maneira menos eficiente que essa aqui, com exceção dos soríficos. O sistema traqueal dos soríficos é bem distribuído, é bem um animal grande com vários furos traqueais, eles têm uma eficiência muito grande respiratória, e com isso eles correm bastante e conseguem fazer tudo, mesmo sem esse pulmão. Ou respiração cutânea, que, como eu disse, seria a troca direta ali do tecido com o oxigênio por osmose, né, por trocas cutâneas na hora ali, e acontece geralmente em aracnídeos pequenos, que seriam os araneomorph, as aranhas pequenas, aranhas pequenas dentro do grupo das araneomorfas, grupos de ácaros e os palpígrados, que são aqueles pequenininhos das cavernas. Alguns palpígrados também têm um órgão que parece um pulmão foliáceo, mas é só convergente, não é um pulmão foliáceo em si mesmo, igual das aranhas. Então é isso, espero que tenha respondido a pergunta mais cedo. Pode mandar, quem falou? Existem 2 perguntas a mais, eu não sei se pode entrar na que tu respondeu agora, mas a primeira da Esther, perguntando se existem estudos sobre a capacidade dessas aranhas que enxergam com maior definição de identificar rostos. Não. Eu Nunca tenho visto, mas eu acredito que não. E a outra é se é possível observar a entrada dos pulmões foliáceos usando uma lupa. Sim, a entrada sim. Internamente assim não, mas pela lupa pelo menos não. Mas a entrada dá pra ver. A gente vai ver, eu acho, hoje mais tarde. Na segunda parte. Então é isso. Espero que tenha respondido. Mais alguma? Não, pode Beleza. continuar. Beleza. Digestão. Bom, a digestão delas é extracorpórea. Como assim? Eles lançam o suco, um suco digestivo no que elas estão predando, e elas vão sugar. Como eu disse, elas não têm boca, elas só vão se alimentar pelos líquidos, elas vão sugar, chupar ali de canudinho aquela mistura que elas digeriram externamente, e depois elas sugam, porque elas não têm mandíbula, elas não mastigam, com algumas poucas exceções, mas pelo menos nas aranhas, na maioria dos aracnídeos, vai funcionar desse jeito. Como funciona? Eles cospem o suco digestivo e depois eles sugam com o estômago.
O estômago, ele tem uma conexão com os músculos aqui de cima, da apódeme, da fóvea, e ele suga, ele puxa e funciona como se fosse uma bomba de vácuo, ele suga o que tiver lá embaixo. E depois ele vai para o intestino. O intestino, ele tem várias invaginações, várias... Como se chama isso? Com fugiu a palavra, gente, desculpa, mas tem várias vilosidades aqui, lembrei, que podem acumular líquidos, nutrientes, tudo isso é reunido aqui. Isso funciona para poder manter alimento por longos períodos de tempo. Eles conseguem se manter com pouca comida por muito tempo, né? Porque, como eu disse mais cedo, como os escorpiões, são animais que evoluíram em ambientes de escassez. Então, eles são adaptados para viver muito tempo com pouco. Beber pouca água, se alimentar pouco. E por aí vai. A circulação. A circulação delas é considerada aberta e fechada. Como assim? Elas têm artérias, mas não têm veias. Elas têm um coração que bombeia sangue e empurra, mas ele não volta por veias, ele volta pelo gradiente de concentração, pelo gradiente de baixa pressão. Onde tiver sangue, ele vai correndo pelo corpo, ele vai se espalhando e nutrindo os tecidos, até voltar uma hora para o coração, ser bombeado de novo e voltar para esse processo. Então, por onde tiver menos oxigenado, mais pesado, menos pesado, e vai correndo, vai voltando, indo e voltando. Então, por isso a gente chama de sistema aberto e fechado. Eles têm, o sangue deles não é exatamente igual ao nosso, em muitos sentidos. Nosso sangue seria mais uma forma de distribuir oxigênio e nutrir as células, né? O deles seria mais um sistema de proteção de células protetoras e tudo mais. E são dois pigmentos diferentes. O nosso sangue é vermelho por causa da hemoglobina, que é o nosso pigmento, né, que carrega o oxigênio. É por ferro, por isso ele é vermelho. E o pigmento do sangue dos aracnídeos, da hemolinfa, é a hemocianina, que é por cobre. Ela carrega o oxigênio de uma outra maneira em outra molécula. Então ele é azul. E é a mesma molécula nos crustáceos, em alguns moluscos, lulas e polvos, e as aranhas também, os outros aracnídeos. Então, a hemocianina, né, é o pigmento aqui, tratado, e é azul por causa do cobre. Então, acredito que seja isso. Isso, sem mais problemas. E aí, como eu falei, ele respira aqui pelo pulmão foliáceo e é bombeado. Bom, locomoção. Esse sistema correndo aí dentro do corpo, esses líquidos, dão origem ao sistema hidráulico. E o sistema hidráulico, ele move os músculos e os tendões de todos os órgãos, de todos os apêndices. Eles movem, né, nessas angulações aqui, e como vocês podem ver, esses tendões, eles têm vários filamentos que são mexidos pelo sistema hidráulico. Então, se ele quiser mexer a perna, ela tem que bombear o sangue nessa parte, ou a hemolinfa nessa parte, para mover o tarso, para mover cada um dos tendões. Então, é isso. Quando ela morre, dá um pane nesse sistema e ele volta para a posição inicial e aperta, assim, se contrai. E a excreção, por fim, é realizada pelos túbulos de Malpighi, que nem em outros artrópodes e outros invertebrados em geral. Opa, pode falar quem falou? Alguém levantou a mão aí? Opa, eu queria perguntar se no sistema circulatório é usada a mesma hemolinfa para fazer esse sistema hidráulico funcional? É o mesmo líquido? Isso, é a hemolinfa. É a hemolinfa que move. Entendi. Não tem outro líquido assim, lá dentro. É ela mesma. E aí, no intestino, vão ter vários túbulos de Malpighi, que são esses filamentos aqui que vão estar em volta do intestino, tem também nas glândulas coxais, são estruturas que vão digerir, né, e reunir compostos que vão ser excretados. Tem nas glândulas coxais, que estão na base das coxas, e ao longo do intestino, que vão ali reunindo, e depois isso aí vai ser excretado pelo ânus do animal, pelo tubérculo anal.
As excretas são convertidas em guanina, a guanina mesmo do DNA, é esse líquido aqui, hipoxantina e ácido úrico, que são o nome das excretas. O nosso é ureia, o deles é isso aqui. E em alguns animais, eles conseguem reunir essa guanina, a guanina é prateada se você reunir, e eles conseguem ficar dessa forma aqui. Essa aqui é a aranha espelho, e ela pega essa excreta de guanina e coloca nas paredes do abdômen dela, e ela fica bem brilhante. Isso aqui, na verdade, é cocô. Pois é, ela brilha por causa de ter muito cocô no abdômen. Isso aqui pode variar, tá? Pode ter mais ou menos. Então é uma forma de defesa também, né? Essa camuflagem aqui dela. E pode atrair parceiros sexuais, por aí vai. Esse exemplo aqui é um cocô de aranha, ela acabou de defecar, ela tapou até o olho aqui de vergonha. Coitada. Ela fez aqui, foi pingando, girou. Mas é isso, aqui é um cocô de aranha que consiste nisso aqui, guanina, hipoxantina e ácido úrico. Então, pela primeira parte foi isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar. Acho que vocês perguntaram bastante ao longo da apresentação, né? Se não tiver. Deu a mesma hora que a gente combinou, Juliane. 8h40, né? Se não tiver nenhuma dúvida, a gente entra no intervalo de 15 minutinhos. E depois a gente Existem volta a essa. alguns, eu acho que é só uma mesmo. Perguntaram se tem diferença no tipo de excreta que sai pelo ânus e as glândulas coxais, ou é tudo a mesma coisa? As excretas que saem no ânus e as glândulas coxais, que eu falei aqui atrás. Não, é porque isso vai ser reunido depois, né? Não, agora é uma ótima pergunta. Eu não sei se essas são convertidas em formas diferentes. É uma ótima pergunta. Nunca procurei sobre isso. Mas eu acho que não. Acho que tudo deve ser excretado nessas três origens. Nossa, ótima pergunta. Nunca tinha procurado sobre isso. Vou procurar sobre. Se eu encontrar ao longo da semana, eu atualizo lá no grupo depois. Mas é uma ótima pergunta. Nunca tinha pensado sobre isso. Vou anotar aqui. Pessoal, só para avisar vocês que eu enviei um tempinho atrás, acho que uns 10 minutos atrás, o formulário de frequência, mas caso vocês tenham perdido, eu vou enviar novamente no final da aula. E aí a gente vai dar 15 minutinhos de intervalos para beber água, ir ao banheiro, qualquer coisa, Alexandre também. E a gente volta às 8h55. Beleza. Que legal que vocês interagiram bastante.